A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos, para a formação do nosso povo. E trazendo esse quadro, no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, mostrando como responder às indagações protestantes, como responder aos questionamentos protestantes, dentro da Bíblia Sagrada. Afinal, a Bíblia Sagrada é um livro que está a serviço da igreja, não é a igreja que está a serviço da Bíblia, porque foi feito pela igreja, escrito pela igreja todo o Novo Testamento. E foi sacramentado no Concílio de Hipona em 392 e 393 e no de Cartago em 395. Selado o cano das Escrituras. Como você tem hoje 73 livros. Você tem graças à Igreja Católica Apostólica Romana e ponto. Então, sempre nós mostramos, nós tiramos aqui as suas dúvidas e também você aprende como responder às indagações como esses 8 questionamentos que estão aqui ao lado. Vamos responder com Bíblia Sagrada, para você ver que é um livro 100% católico. Fala da fé da Igreja de Cristo. Mas aqui embaixo, veja meus irmãos, aqui embaixo, contribua com esse apostolado, pix.tabira634@gmail.com. Esse pix está no nome da minha esposa Maria Juliana, para que você possa nos ajudar. Se você tem condições de nos ajudar, nos ajude. Se você não tem, reze por nós, dê o like, compartilhe para seus grupos de apologética, grupo de sua paróquia, grupo de patrística, não importa. Esses vídeos aqui, gostaria muito de dar aula ao Brasil inteiro, se tivesse condições de ter um computador online, mas graças a Deus nós podemos fazer isso aqui, respondendo a indagações protestantes. Muitos católicos não gostam que eu façam isso, porque eles fazem livros, escrevem livros, fazem e-books, a respostas a protestantes para poderem vender, mas eu aqui não, eu não faço isso. Eu peço ajuda à pessoa, tá aqui o Pix aqui embaixo. Quem quiser nos ajudar, nos ajuda, não cobro, é grátis. Então, tá aí, Aqui tem 8 questionamentos de Lutero, enviado pelo nosso irmão João Batista. Meia dúvida no like. João Batista do canal Católicos na Batalha, meu amigo John, lá da Paraíba. Ele enviou para mim, como eu pedi a vocês, que enviasse perguntas protestantes, indagações difíceis, aparentemente difíceis de se responder com Bíblia, enviasse para mim. E essa daqui, o meu irmão João Batista enviou para mim, e eu vou responder. São 8 perguntas feitas pelo herege, o Papa do protestantismo, o pai do protestantismo, o Jesus do protestantismo, Lutero. Então, vamos para o vídeo. A primeira indagação lá em cima é a negação da infalibilidade do Papa. Você sabe que Lutero negou isso. Então eu já trouxe outros vídeos respondendo a esses questionamentos protestantes da infalibilidade do Papa, infalibilidade da igreja, poder temporal da igreja. Então tudo isso eu já respondi com Bíblia. Fala sério, essa é a pergunta de Lutero lá em cima. A primeira lá em cima está o quê? Lá em cima, número 1. Negação da infalibilidade do Papa. Na realidade, eu conheço muitos protestantes que não negam a infalibilidade do primeiro Papa, Pedro. Eles não negam. Eles não negam. Eu já trouxe isso. Está lá no capítulo 20, no capítulo 16, versículo 19, a infalibilidade do Papa, de Mateus. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Vai confirmar os teus irmãos. Capítulo 21 de João, a partir do versículo 15, ele vai encaminhar a toda a igreja universal. João 21, a partir do versículo 15. E nós vemos isso em Atos 15, verso 7. Atos 1, versículo 12. No conclave. Então, quer dizer, nós vemos tudo isso. Em primeiro lugar, você pega a Bíblia na eleição dos apóstolos. A primazia desse Papa. No capítulo 10 de Mateus, versículo 2. Em primeiro lugar, Jesus
Diz a Bíblia, Jesus selecionou esses 12. Primeiramente Pedro. Aí diz, primeiramente Pedro. Pedro sempre é o primeiro, Kéfas. Né? Então isso é incontestável, a infalibilidade do Papa. O Papa falando em cátedra, em questão de fé, é infalível. A própria Sagrada Escritura nos mostra isso. Então nós não temos como negar essa verdade. Isso é uma verdade de fé bíblica, que infelizmente alguns protestantes, ia começar o pai deles, negou. O segundo, lá em cima, vamos ver. As chaves do reino não foram conferidas apenas a Pedro. Número 2. As chaves do reino não foram conferidas somente a Pedro. Fala sério, esse segundo questionamento aqui, eu não entendo muito bem o que está se referindo. Se as chaves, se ali o número 2 está citando que as chaves não é dada só a um homem, por isso está chaves no plural, não está no singular. Se está falando que não só foi mente a Pedro, mas aos seus sucessores, isso está correto. Porque as chaves estão no plural. Eu te darei as chaves. Então as chaves passam de Pedro. Hoje temos o Papa de número 268 no governo da igreja, o Papa Francisco. Ele tem a chave. Não é? Então quer dizer que já foram 268 chaves. Se é dessa maneira que essa pergunta está falando, indagando, né? Veja, as chaves do reino não foram conferidas apenas a Pedro. É óbvio que não foi conferida somente a Pedro. Agora, você está falando que as chaves do reino não foi dada só a Pedro, foi dada a toda a igreja, ou seja, a todo o povo, a qualquer um que bota a Bíblia debaixo do braço, está errado. As chaves do reino também foram dadas ao magistério da igreja. É óbvio que a chave do reino não foi, nesse termo bíblico, não foi dada somente a Pedro, foi também dada à igreja. Se assim, mas claro, a igreja magistério. Onde está esse magistério? 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. O Senhor também dá ao magistério. Jesus dá ao magistério essa mesma autoridade, ao magistério da igreja, precisa ao magistério. Capítulo 18, versículo de número 18. Não é as chaves, tá? É o poder de ligar, o magistério de ligar. O magistério só tem o poder de ligar no céu se tiver na autoridade desse que tem a chave, Pedro. Certo? As chaves, o Papa abre, o magistério mostra. Então essa ligação do magistério com o Papa, aqui dentro da Bíblia, é fácil diagnosticar isso. É fácil descobrir isso, vamos ver? Veja só, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. Jesus está falando isso aqui no 18, para aqueles que não escutam a igreja. Que está ligado ao céu, pertence à igreja. Versículo 17 diz, se não houve a igreja, seja para ti como um pagão. Então ele está ligado de alguma maneira ao reino, porque esse magistério está com o Papa, está ligado ao Papa. Então ele estando ligado ao Papa, o que ele liga na terra está ligado no céu. Agora, se ele está fora do Papa, ele perde essa ligação. Porque quem é que tem a autoridade máxima de ligar dada por Cristo? O Papa. Porque ele tem a chave. Agora, assim, dessa maneira, sim. Agora, as chaves dadas somente a Pedro e a mais nenhum, é heresia de seu Lutero. Não é? Ou se as chaves foram dadas a Pedro e a todo mundo, inclusive a Lutero, é heresia. Agora, eu repito, se está dizendo que essas chaves foi dada a Pedro e aos seus sucessores, está correto, isso é a doutrina da Igreja Católica. Aí fica difícil entender esses dois. As chaves do reino não foram conferidas apenas a Pedro. Fica difícil de entender. Eu estou gravando o vídeo e esqueci de perguntar a João Batista em que sentido esse dois está. Porque somente não foi dado a Pedro, foi dado a Pedro e aos seus sucessores. Veja, chaves na Bíblia, no versículo 19 do 16 de Mateus, está no plural, não está no singular. Então quer dizer que foi dado a Pedro e aos sucessores de Pedro. Depois de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, e assim até o Francisco hoje.
Se é dessa maneira, está correto. Fica difícil, né, de refutar isso aí. Agora, o magistério tem o poder de ligar por causa da chave do Papa, porque está ligada ao Papa. Então a igreja que não está ligada ao Papa, essas igrejas das sui juris, né, orientais, que estão ligadas ao Papa, eles ligam a pessoa ao céu. Agora, por exemplo, uma igreja que não está ligada ao Papa, que se diz católica, né, bizantina, e não está ligada ao Papa, ela não tem o poder de te ligar ao céu. Porque ela não está com aquele que tem a chave de abrir a porta do céu, do reino de Deus. Você está compreendendo isso ou não? É por isso que nós falamos que não existe salvação fora da igreja, muito menos se não tiver com a igreja que está ligada ao Papa. Ah, eu sou copta, só que moro no Egito, irmão Fábio, eu sou copta, católico copta. Eu estou ligado ao Papa. Se a Igreja Católica Copta do Egito está ligada à Santa Sé, ligada ao Papa, ela tem o poder de te colocar no céu. Ah, irmão Fábio, eu sou da Igreja Ortodoxa Copta do Egito. Ela não está ligada ao Papa. Ao Papa, ao Bispo Universal da Igreja. Então ela não tem o poder de te colocar no céu, porque ela não está ligada. Aqui está dizendo que tudo que ela ligar, que o magistério ligar na terra, está ligado no céu, porque está com aquele que tem as chaves do reino de Deus. Muitos chegam a dizer, eu já vi até mesmo apologistas, já vi até mesmo teólogos dizer que o poder das chaves também é dado ao magistério. Mas veja, se o magistério tivesse o poder das chaves, ele podia ser um cedro vacantista. Para que o Papa? Né? Mas se ele necessita o magistério da chave do Papa, tem que estar ligado ao Papa. Senão não liga ninguém ao reino de Deus. Os sacramentos não são válidos. É cismáticos. Terceira, não existe a vocação de monge. Deus não instituiu. Olha só, isso é uma perguntinha balela, né? Nós sabemos que existiram muitos monges em Alexandria, no Egito, que não estão, assim, vamos dizer, datados ou escritos, mas eu posso até estar enganado, mas o segundo patriarca, depois de Marcos, foi o primeiro patriarca da Igreja Católica Copta de Alexandria, no Egito, era monge. Então, mas nós vamos ter datado no século I ao século II Santo Antão como o primeiro monge. Isso está datado nos anais, digamos assim, da igreja, né? Santo Antão é tido como o primeiro monge. E veja que ele é muito antes do século III, século IV, aonde vai ser compilada a Bíblia, né? Então, assim, o que é realidade? O que é um monge? O monge é aquelas pessoas que se colocam no deserto em oração, que se colocam como intercessores. O monge é o quê? Muitas vezes o monge é o quê? Um bispo. Muitas vezes o monge é um padre. Então, dizer que monge é uma vocação, Lutero, você está completamente errado. Porque monge não é uma vocação. Monge é monge, cara. Todas essas pessoas que se colocaram no deserto, todas essas pessoas que nós vemos que Moisés, Jacó, todas essas pessoas que se colocaram no deserto é tida por monges, porque foram pessoas que se colocaram com Deus. Moisés no Monte Moriá passou 40 dias e 40 noites. Né? Como os monges do deserto, como os padres, né? Os padres do deserto, os eremitas. Então, isso aí é uma burrice de Lutero. Isso aqui foi o irmão João Batista, nem conhece isso aqui. Ele disse, isso aqui foi o herege Lutero, o papa do protestantismo, que fez essas indagações. Ele disse que tem 50 dessas e ele elaborou essas 8 para que eu pudesse responder, né? O versículo 4, vamos no número 4. Os dias festivos deveriam ser abolidos e todas as celebrações da igreja deveriam se restringir aos domingos. Olha, não sei não, viu? As festividades da igreja deveriam ser abolidas. É cada uma.
Tem que ser de um herege mesmo. Segunda Coríntios 16, versículo 8. Já se celebrava o Pentecostes na igreja primitiva. Olha o que diz São Paulo. 2 Coríntios 16, verso 8. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. A festa de Pentecostes, que dá-se início, né, depois da Páscoa. São 50 dias após a Páscoa, né? Celebra-se Pentecostes, aquele evento que aconteceu em Atos 2. A igreja primitiva sempre celebrou isso. Já São Paulo dizia, ó, ficarei em Éfeso até Pentecostes. Em Atos 20, 16, olha só. Atos 20, 16. Vamos pegar aqui. Atos 20, 16. Paulo havia determinado não ir a Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois apressava para celebrar, se possível, em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Então, eu vejo que eu estou mostrando com a Bíblia, refutando as heresias do Papa do protestantismo. O protestantismo teve um segundo Papa, que foi João Calvino, né? Quantas pessoas, quantos católicos seguem essas frases protestantes? Principalmente aqueles que vai por uma linha teísta, pela linha carismática, né? Seguem e postam coisas do protestantismo. De um herege, João Calvino foi quem mandou assassinar os católicos na Holanda. Padres, freiras foram assassinados na Inquisição Protestante aqui em Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Cunhaú, se eu não me engano, o nome do lugar. Tá lá os mártires do Rio Grande do Norte. Foi os protestantes calvinistas holandeses que mataram. Foi os protestantes que mataram. Arrancavam línguas de padre, arrancavam línguas de freira, línguas de seminaristas para negar a fé no Santíssimo Sacramento, para negar a Virgem Maria. Foram torturados até a morte. Ninguém diz isso. Não, é a Inquisição Católica. A Inquisição Católica. Meus irmãos, a Inquisição Protestante matou milhões. Ninguém fala na Alemanha quando Lutero mandou matar judeus e católicos. Ninguém fala não, né? Que foram mortos muitos, inclusive os imigrantes alemães nos Estados Unidos. É fruto disso aí. Mas ninguém fala não. Ninguém fala nada. Nada, né? Pois é. Ninguém fala nada. Pois está aqui, ó. Paulo vai celebrar em Jerusalém, com a igreja de Jerusalém, queria celebrar, Atos capítulo 20, versículo 16, a festa de Pentecostes. O herege Lutero disse que deveria se acabar as festividades na igreja. Quinto, respondido com Bíblia. Quinto, a confirmação, aqui ó, bem igual com o meu dedo aqui, está o número 5, tá? A confirmação não é um sacramento. Fala sério, temos que ouvir isso, né? Ai, ai. A confirmação não é um sacramento. Se não fosse um sacramento, para que os apóstolos iam sair confirmando aqueles que foram batizados? Não é? O que é sacramento? Batismo, confirmação, casamento, o que seja matrimônio, ordem, eucaristia, unção dos enfermos. Isso é sacramento porque isso liga a Cristo. Isso nos liga ao Cristo. Os sacramentos fazem assim com Cristo, ó. Pedro diz, vós vos tornastes outras pedras vivas. E quando Pedro está dizendo, 1 de Pedro 2, 4 e 5, vós vos tornastes outras pedras vivas, ele fala que Cristo é a pedra angular rejeitada pelos construtores, pelos judeus, dos quais vós aproximastes dele a ponto de se tornar outras pedras vivas. E ali ele está dizendo que é através da ordem. Está dizendo ali que é através da Eucaristia para ser um sacerdócio santo, o sacerdócio ministerial, para oferecer vítimas santas, para oferecer vítimas ao povo, vítimas, hóstias, hóstia, vítima, hóstias do latim, vítima.
em português, para oferecer hóstias. O que é sacramento? Está ligado a Cristo. A sabedoria edificou sua casa e nela talhou 7 colunas. Provérbios 9, versículo 1. Jesus fundou sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. Tem vídeos aqui no meu canal mostrando os 7 sacramentos nos evangelhos. Por que é sacramento? Porque está ligado a Cristo. Foi Ele que instituiu. Nos deu a maneira de estar ligado a Ele. Fez o batismo, sem o batismo ninguém entra no reino de Deus. João capítulo 3, versículo de número 5. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Falando do batismo. A confirmação da efusão do Espírito na alma é o fruto do Pentecostes. Vai e confirma teus irmãos. 22, 32 de Lucas. E Pedro vai confirmar. Veja, todos que têm que receber. Quem confirma a nós e a vós é Deus no Espírito Santo em Cristo. 2 Coríntios 1, 21 e 22 de São Paulo. Vejam isso aqui, ó. Atos capítulo 8, versículo 15. Estes chegaram e fizeram oração pelos novos fiéis, pois para que recebessem o Espírito Santo. E profusamente, visto que ainda não tinham recebido, mas tinham sido somente batizados. Tinham sido somente batizados. Então Pedro e João vai, diz a Bíblia, 17. Então os 2 apóstolos impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, capítulo 19, versículo 5. Ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, receberam. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Aí estava na igreja primitiva a prova que profusamente na alma receberam o Espírito Santo. Porque os dons, os carismas, veja, profetizado e pregar. O crismado tem a graça, batizado e crismado, né, que é a confirmação, a autoridade de anunciar doutrinamento falando. As indulgências, número 6, as indulgências deveriam ser abolidas. Claro, seu herege, você não tem crença no purgatório? Né? As indulgências, as orações, Atos capítulo 5, tá, a passagem mais clara sobre indulgência, sobre Ananias e Safira, que tinham que dar como uma espécie de indulgência o dinheiro de um terreno para os pobres, e não deram. Então morreram. E se não deram, morreram. Então sem indulgência, sem salvação. Você está entendendo? Por isso, João, 1 de João, capítulo 5, versículo 16 diz: se alguém viu o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Se alguém morreu e nós estamos sabendo que ele morreu, mas morreu sem praticar pecados mortais, rezemos por ele, porque ele está no purgatório e Deus lhe dará a vida eterna. Continua. Isso para aqueles que não pecaram. Veja, isso para aqueles que não pecaram. Veja que o verbo está no passado. Isso para aqueles que não pecaram para a morte, ou seja, cometer pecados mortais. Há pecado que é para a morte, ou seja, pecado que é mortal. E lá estão os mandamentos, pecados mortais. Né? Não diga que se reze por esses. Aí está. Por esses verbos, outra vez no passado. Né? É que nem Padre José Augusto disse num vídeo. Vamos mandar celebrar a missa para o adúltero. Por que a igreja celebra a missa para o adúltero que morreu? Vivia no adultério, missa de 7º dia. Porque pode ser, como o ladrão da cruz, que nos últimos suspiros dele se arrependeu, se converteu e pode ser que esteja no purgatório. A igreja é misericordiosa. A igreja vai dizer, não vamos rezar por ele, que já está no inferno.
Quem é o juiz? É Deus. Faz que nem o cara que se atirou da ponta embaixo, numa missa do cura Darcy, uma viúva, sempre vinha de preto, chorava, só chorava na missa. E um dia o cura Darcy disse, eu vou falar com essa mulher depois de terminar a missa. O cura Darcy foi falar, né? São João Maria Vianney com a mulher. E a mulher disse, contou toda a história, é que meu marido se matou e eu sei que quem se mata não é salvo. E o cura Darcy disse pra ela, reza pro seu marido que ele tá no purgatório. Disse, mas como assim, padre? Disse, seu marido, quando se jogou antes de cair no chão, ele se arrependeu e pediu auxílio à Virgem Maria, ele tá no purgatório. Reza por ele. Aquela mulher, desde aquele dia, parou de chorar. Então, a igreja, ela é misericordiosa. O sujeito morreu trocando tiro com a polícia, era um assassinato. Vai que nos últimos suspiros se arrependeu. O ladrão da cruz, em menos de um minuto, nos últimos suspiros, se arrependeu. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso se celebra a missa por todo mundo. Não importa quem tenha sido aquela pessoa. Vai que ela se arrependeu profundamente nos últimos suspiros de vida e está no purgatório. E não vão rezar por ele, está no purgatório, precisando de oração. Número 7. Aqui embaixo, número 7. A transubstanciação é uma ideia monstruosa. Misericórdia. Vamos ver se é monstruosa. Vamos ver o que diz a Bíblia. 26. Só lembrando que você só encontra os originais na Bíblia Matos Soares e na Bíblia Ave Maria. Não adianta você pegar aí Pastoral, CNBB, Bíblia de Jerusalém, a nova, a versão nova. Você não vai encontrar isso. Você só vai encontrar na Bíblia Ave Maria. E daqui a uns 30 anos, 20 anos, a Bíblia Ave Maria está sendo muito corrigida pelos teelistas. Vão tirar toda a catolicidade dela. Por isso guardemos nossas Bíblias velhas, antigas Ave Maria. 26. Vamos ver o milagre da transubstanciação. O que é o milagre da transubstanciação? O que é transubstanciação? Mudança da substância. Vamos lá. 26 de Mateus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Veja, Jesus pega o quê? Pão. Tá claro que é pão. Benzeu. É uma oração que tem, que eu esqueci o nome em latim. Esqueci o nomezinho pequenininho em latim. Que é a oração para acontecer o milagre da transubstanciação. Partiu, o padre vai elevando, quando ele eleva, tomou o pão, depois de ter dado graças, aí já não é mais pão, é carne de Cristo. Quer ver? Durante a refeição, ou seja, durante a missa, tomou o pão, benzeu, ou seja, consagrou, partiu e deu aos discípulos dizendo, vamos ver, esse é o meu pão, tomai este pão. Não, é o que ele diz, tomai e comer, isto é o meu corpo. Milagre da transubstanciação realizado. Do mesmo jeito, você só vai encontrar o termo benzeu ou consagrou nas traduções. Eu não sei a Jerusalém Antiga. Um irmão aqui nos comentários disse que a Jerusalém Antiga está do mesmo jeito da Ave Maria. Mas as novas Jerusalém não prestam. Foram traduzidas por protestantes e católicos. E ainda tem uma heresia em Filipenses 2,6. Grande, não é pequena não. Está lá chamando Jesus de um Deus em minúsculo. Presta atenção. Esses dois milagres da transubstanciação, aqui fala, algum protestante pode dizer, só Jesus fez aqui e não mais. 1 de Coríntios 10, vamos lá? 1 de Coríntios 10, versículo 16. Paulo também fala no milagre da transubstanciação para a igreja de Coríntios que achava que a missa, né, que a Eucaristia celebrada lá era a mesma celebrada no altar dos sacrifícios pagãos gregos. Olha só. O cálice de bênção que benzemos, aparece o termo benzemos. Veja, o cálice é cálice. Depois que benzeu, não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí está. Depois que benzeu, depois que consagrou, é o que? É sangue de Cristo. Veja, e o pão que partimos, veja, aqui está dizendo partimos, é que realmente Jesus, durante a ceia, tomou o pão, benzeu, partiu. Aí quando diz partiu, aí quando partiu, já não é mais pão, é carne de Cristo. Veja, aí ele diz, partimos. Não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí, partimos. Porque o milagre acontece quando o padre diz essa oração, e aí quando ele toma e vai erguendo, se transforma.
O que é a transubstanciação? A mudança da substância. No entanto, fisicamente, o físico continua de pão. Do vinho, continua sendo vinho. Você vai olhar com seus olhos físicos, carnais, e vai continuar vendo um pão, vai continuar vendo vinho. O que mudou foi a substância. O pão vem do quê? Do trigo. Agora não vem mais do trigo. Vem de Cristo. É carne de Cristo. Sua essência agora é de Cristo. Depois do milagre da transubstanciação. O vinho vem de onde? O vinho da uva. Depois que transubstanciou, agora veio do quê? De Cristo. É sangue de Cristo. Veio de Cristo. Sua essência de Cristo. Você está compreendendo? Como é forte o que a nossa igreja... Nossa Senhora. Isso aqui, a minha alma regozija dentro de mim. Salteia dentro de mim. Como é linda a nossa fé. É maravilhoso demais. A nossa fé... Olha, não tem palavras para descrever. Paulo Ricardo uma vez disse: nós não temos palavras para descrever a fé católica de tão linda que ela é. Ele acabou foi gritando: os nossos santos são maravilhosos, a nossa fé é linda. Ele acabou gritando. Não tem como expressar. A nossa fé é singular, não tem como. É a fé que Jesus colocou no coração dos 12. É linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda demais. Só sabe o quanto ela é linda quando você vivencia, quando você degusta, quando você conhece verdadeiramente. Aí você entende o quanto é bela e linda a nossa fé, maravilhosa. Oitava lá embaixo para nós terminarmos o vídeo, porque já vai com meia hora. A igreja não pode instituir sacramento. Minha Nossa Senhora. Presta atenção, o que eu vou mostrar agora, no 22 de Lucas 19, muitas Bíblias já não tem mais. Muitas Bíblias já não tem mais, mas na Ave Maria e na Mato Soares você ainda pode encontrar. 22 de Lucas, versículo 19. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças. Você sabe que é Eucaristia, do latim, Eucaristia para português é ação de graças, né? Então Jesus tomou o pão, a Eucaristia, ou seja, e deu a Eucaristia, que é a ação de graças. Veja só, né? Partiu, milagre da substanciação, e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Esse corpo de Jesus foi dado por eles naquele momento, concretizado na cruz do Calvário, e é dado pela igreja faz 2000 anos. Fazer isso até que eu venha. Fazer isto em memória de mim. Então Jesus está ordenando à igreja, esse aqui é sacramento. Jesus está ordenando à igreja dar esse sacramento até que ele venha. 2 Coríntios 11, versículo 26. Jesus manda Pedro ir confirmar os outros, e Atos capítulo 8, versículo 14 em diante, você vai ver Pedro indo confirmar. Lá no aqui, ó, versículo 32 do 22, ó. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, por uma vez, vai confirmar os teus irmãos. E Pedro foi confirmar os irmãos na fé. Vai alimentar minhas ovelhas, meus cordeiros, com os sacramentos. Então, Jesus está ordenando à igreja levar os sacramentos. João, capítulo 20, versículo de 21 a 22. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Está enviando a igreja a perdoar pecados. Confissão. A igreja não pode instituir sacramentos. Veja só, está confirmado com a Bíblia. Se essa número 8 está dizendo assim, que a igreja não pode inventar, são 7 sacramentos. Se ele está dizendo que a igreja não pode criar um 8º sacramento, um 9º sacramento, ele está falando certo. Porque os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. A igreja não pode criar sacramento. Jesus criou os 7 sacramentos e mandou a igreja levar esses sacramentos. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, levando o sacramento da Eucaristia. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 29, está a igreja levando o sacramento da Eucaristia. Da confissão,
Em Atos capítulo 19, versículo 18, vinham confessar seus pecados, está lá a igreja levando a confissão, está lá a igreja em Atos, todos os 7 sacramentos, está lá a igreja levando a unção dos enfermos, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, a confissão, Tiago 5, 16, então estão levando os sacramentos, o matrimônio, está levando todos os sacramentos, eu já mostrei em Atos dos Apóstolos, tem vídeo aqui no canal, os 7 sacramentos em Atos dos Apóstolos, a igreja levando os 7 sacramentos. Mas claro de que isso não canta um galo. Se ele está dizendo que a igreja não pode criar um novo sacramento, está correto. Agora, se ele está dizendo que a igreja não pode levar os sacramentos instituídos por Jesus, é heresia dele. Mentira dele. Sem sacramento ninguém leva. Jesus é claro quando ele disse: se não renascer da água do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da igreja. Jesus ordena a igreja em Mateus 28, 19: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ela não pode levar esse sacramento? Jesus, por um acaso, está em pessoa aqui para estar durante 2000 anos nos dando os 7 sacramentos? Não. Instituiu sua igreja, canal sacramental salvífico, não é? Para toda a humanidade. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Fazer isto até que eu venha. Meus irmãos, mais uma vez aqui embaixo está o Pix, nos ajuda se você tem condições. Está aí, né? Reze por nós, meta o dedo no like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Santíssima, sempre imaculada.